Bom, boa tarde a todos. Hoje a gente inicia a nossa aula de Literatura Brasileira 2. Iremos tratar sobre o realismo e o naturalismo literários brasileiros, que são dois movimentos literários do século XIX, né? Até um pouquinho do século XX, mas mais o século XIX. Tá? E eu preparei um slide com uma aula para que a gente possa entender mais ou menos esse movimento. Tá? Essa aula, esse slide, ele vai ficar na plataforma de vocês, tá? Daqui a pouquinho eu subo, junto com a aula gravada. Tá? Então, para quem não pôde assistir a aula hoje, vai ter oportunidade de ver tanto o slide quanto a aula. Tá? E aí eu inicio aqui com uma citação do Eça de Queiroz, em que ele diz que o realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento, né? O realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos para condenar o que houve de mal na nossa sociedade. Isso foi Eça de Queiroz falando sobre o realismo literário. Tá? E aí, nós temos na Europa, o realismo ele se inicia na Europa, né? Temos aqui uma denominação, deixa eu só logo já consertar isso aqui, pronto. O realismo, a denominação genérica, né, a respeito da reação dos ideais românticos, né, que caracterizou a segunda metade do século XIX, tá? De fato, aí, de fato, nós temos profundas transformações que foram vividas pela sociedade europeia, tá? E que essas transformações elas vão exigir uma nova postura diante da realidade, né? Não havia ainda mais espaço, né, para essas idealizações exageradas do romantismo. Né? A gente está vivendo aí uma época de muito cientificismo, né? No século XIX, nessa segunda metade do século XIX, a partir da Revolução Industrial. Né? Então, essas coisas exageradas, esses sentimentalismos exagerados, essa exacerbação dos sentimentos, né, ela vai ficar, vai ser obsoleta, né, para a ideologia da época. Tá? O realismo ele tem que ser analisado, então, né, a partir desse ponto de referência, né, que é a Europa vivendo aí a fase da Revolução Industrial, né, ao mesmo tempo que vai conhecer o novo pensamento social e científico, né, e das doutrinas filosóficas também. Tá? Então é tudo muito novo na segunda metade do século XIX para essa sociedade europeia. Tá? Ela vai se manter aí focada nessa nova visão de mundo, que é uma visão mais racional, né? Uma visão mais científica, uma visão mais determinista, né? Mais positivista de mundo. Tá? Então, durante a segunda metade do século XIX, vão se difundir aí o pensamento dialético de Hegel, né? Com relação à tese, antítese e síntese, tá? Na parte das diretrizes filosóficas, certo? O positivismo de Augusto Comte, tá? O socialismo científico de Marx e Engels e o evolucionismo de Darwin, certo? Então, nós temos aqui alguns pontos de referência que vão perpassar a mente dessa sociedade, desse homem da segunda metade do século XIX na Europa,
e claro que isso vai reverberar aqui no Brasil. Tá? Refletindo essa nova ordem, né, de pensamento, a gente vai ter publicado aí na França, que é considerado, né, o primeiro romance realista da literatura universal, o Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857, tá? E em 1865, Claude Bernard vai publicar A Introdução à Medicina Experimental, né, que é uma tese sobre a questão da hereditariedade, perdão, tá? E em 1867, Émile Zola vai lançar o Thérèse Raquin, inaugurando aí o romance naturalista. Então, como eu disse para vocês na primeira aula, o realismo e o naturalismo, eles são movimentos literários, manifestações literárias concomitantes e muito próximas, né? Sendo que o naturalismo ele é considerado uma exacerbação das características e do pensamento ideológico do realismo. A gente vai ver isso aqui de uma forma mais direta. Então, o que eu tenho de momento histórico aí, né? Na Europa, primeiramente, né? Eu tenho aí profundas transformações econômicas, políticas e sociais, né? E, claro, culturais dessa segunda metade do século XIX. Né? Como o realismo ele introduz aí essa mentalidade cientificista por conta também de toda essa revolução da indústria, né? Da entrada do capitalismo, a utilização do aço, do petróleo, da eletricidade, tudo isso faz parte da Revolução Industrial e a Europa, principalmente França, Alemanha, elas estão vivendo aí essa efervescência dessas novas descobertas de matérias-primas para a era industrial, tá? O capitalismo, portanto, então se estrutura nesses moldes modernos, né, com os surgimentos aí dos grandes complexos industriais localizados nas grandes cidades ou no que a gente chama dos arredores das grandes cidades, né, que vão comportar aí esses grandes complexos industriais, com o nascimento também das grandes vilas de operários, tá? Logicamente, se eu tenho um grande complexo industrial, eu preciso de matéria humana, né? Então a massa operária urbana vai avolumar-se, né? E aí vai formar uma população marginalizada em todos os seus aspectos. Tá? É uma população que vai viver à margem dos seus direitos civis, né? E dos seus direitos de seres humanos também, né? Porque eles vão ser considerados apenas é, é, objeto de uso, né? Mão de obra mesmo. Né? Então, essa população marginalizada, mais à frente, vai dar, vai dar voz aí às grandes revoluções operárias. Tá? Alguém entrou? Não percebi. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui sobre o realismo na verdade, sobre essa revolução industrial, tá? Só para a gente entender um pouquinho sobre isso. Então, a revolução industrial ela se inicia no século XVIII, tá? Mas ela entra numa nova fase a partir da metade do século XIX, caracterizada aí pela utilização do aço, do petróleo e da eletricidade, tá? Todo esse avanço científico vai levar a novas descobertas, tanto no campo da física quanto no campo da química. Né? Então, isso daí, esse tipo de sociedade, ela vai estar muito focada nessa questão da ciência mesmo, né? Desse avanço científico. Tá? O capitalismo, como eu falei, vai se estruturar nesses moldes modernos com o surgimento dos grandes complexos industriais, o que vai ocasionar, por outro lado, essa massa operária urbana que vai se avolumar, formando uma população, né, completamente à margem e que não vai partilhar dos benefícios gerados por esse progresso, né, industrial. Pelo contrário, ela vai ser apenas explorada e sujeita a condições subhumanas de trabalho. Tá? O que matéria-prima excelente para o realismo que vai
fazer uma radiografia dessa sociedade da época, né? Então o realismo sai dessa mentalidade romântica, de subterfúgios, né, para encarar a realidade nua e crua como ela é. Tá? Essa nova sociedade ela vai servir, então, de pano de fundo para essa reinterpretação da realidade, né? Que vão gerar aí teorias variadas e de posturas ideológicas também variadas, tá? E numa sequência mais ou menos cronológica, a gente pode dizer que a gente vai ter o início com o positivismo de Auguste Comte, que está muito preocupado com o real sensível, que ele chama, né? Ou seja, o fato que está acontecendo, né? O acontecimento propriamente dito. E o Augusto Comte, com o positivismo, ele vai defender o cientificismo, né? No pensamento filosófico e uma conciliação entre a ordem e o progresso, né? Como uma forma de expressão, né? Essa frase ela foi usada, né? É usada, né? Até na nossa bandeira nacional, ordem e progresso. Mas ela é uma frase e um pensamento que veio do positivismo de Auguste Comte. Tá? Logo depois do positivismo, que vai defender esse cientificismo aí do pensamento filosófico, a gente vai ter o socialismo científico, né, inspirado nos pensamentos de Karl Marx e Friedrich Engels, né, a partir da publicação aí do Manifesto Comunista, tá? Em 1848, e que vai definir o quê? O materialismo histórico. Deixa eu ver se eu já passei para cá. Pronto. Aqui, ó. Então, o positivismo de Auguste Comte, que ele vai criar a questão do real sensível, ou seja, o fato, né? O cientificismo do pensamento filosófico, que é a conciliação da frase ordem e progresso. O que é ordem, né? E o que é progresso? E toda vez que eu penso em progresso, eu preciso ter uma ordem na sociedade para chegar a esse progresso. Tá? Logo depois, o socialismo científico, né? Que vai dar voz a esse materialismo histórico, que nada mais é do que o modo de produção da vida material, né, que vai condicionar o processo de vida social, de vida política e de vida intelectual em geral, né, e vai mostrar também a luta de classes, tá? O socialismo científico. Depois disso, nós temos o evolucionismo de Charles Darwin, né, que, com a publicação em 1859 de A Origem das Espécies, né, um livro em que vai ser exposto aí por Darwin alguns estudos sobre a evolução das espécies a partir do processo de seleção natural, né? Então, o evolucionismo de Darwin, ele pensa essa evolução das espécies por meio de uma seleção natural, tá? Ah, negando completamente, então, a origem divina, né, do ser humano, que é defendida pelo cristianismo. Tá? Então, a gente sai completamente ah, de um subjetivismo, saímos também completamente de doutrinas religiosas para entrarmos no antropocentrismo, para entrarmos na racionalização da vida humana em todos os seus aspectos. Tá? No Brasil, olá, alguém quer falar? Alguém se pronunciou? Pode falar. Não? Então vamos lá. No Brasil, né, esse processo que ocorreu em 1850, entre 1850 e, uh, e 1900, nós vamos ter aí mudanças também muito radicais, tanto no campo econômico como no campo político-social. Né? O que a gente está vendo aí? Uma campanha abolicionista, né? A gente está aí já no Segundo Império, mas já saindo, né, do Segundo Império. A Guerra do Paraguai, como eu disse na aula passada, foi um grande, vamos dizer assim, pedra no sapato, né, de Dom Pedro II, né, e a partir dessas ideias abolicionistas, da Guerra do Paraguai, que destruiu muito a sociedade brasileira por ser uma guerra de muito tempo e
e que fez com que o Brasil, economicamente e socialmente e politicamente, entrasse numa grande crise. Tá? Temos a monarquia em decadência, claro, a Lei Áurea, né, assinada aí em 1888, mas que não coloca fim à mão de obra escrava. Ela apenas substitui, né, a mão de obra escrava dos negros pela mão de obra assalariada. Tá? Mas continuava a exploração do trabalhador. Tá? Então, isso aqui é só um panorama histórico, mais ou menos, para a gente poder entender como é que a sociedade estava se dando. Né? A poesia, né, na perspectiva brasileira, a poesia brasileira já do final da década de 1860, ela já estava anunciando aí o fim do romantismo, né? Então a gente tinha Castro Alves, Sousa Andrade e Tobias Barreto, que se mantinham românticos na sua forma, né? na sua forma de fazer poesia, né? Mas com temas já voltados por uma realidade social e política. Né? Tanto que temos, principalmente Castro Alves, com toda a sua poesia a sua poesia política a favor, né, da raça negra, né, a favor do fim da escravidão e criticando toda a escravidão que era vivida no Brasil. Tá? Muito bem. A gente tem aí algumas produções de romance também no final dos anos 60, um romance romântico, principalmente de Manuel Antônio de Almeida, Franklin Távora e Visconde de Taunay, também voltados para essa realidade mais política e social. Tá? É o que a gente poderia chamar aí de uma era pré-realista. Tá? Na década de 70, especificamente, né, de 1870, surge o que a gente pode chamar de Escola de Recife. A Escola de Recife ela foi encabeçada pelo poeta Tobias Barreto e pelo crítico literário Silvio Romero, entre outros, cujas ideias deles se aproximavam, na verdade, dessas ideias europeias ligadas à Revolução Industrial e ligadas ao positivismo, ao evolucionismo e principalmente à filosofia alemã, né, que vão inspirar aí o realismo feito no Brasil. Né, vão encontrar ressonância nesse conturbado momento histórico que vive o Brasil sob o signo do abolicionismo, né, do ideal republicano, né, da vontade de se declarar, proclamar a república, né, e dessa crise da monarquia, principalmente pelas questões políticas e sociais vividas com a Guerra do Paraguai. Tá? Então vai se considerar mais ou menos 1881 como um ano inaugural do realismo no Brasil. Mas a gente sabe, quando se trata de questões da literatura, né, que a gente não tem essa data muito certa. A gente tem um grande volume de produções, né, com um caráter mais realista. Né? Mas eu não posso dizer que o romantismo ele se anula completamente. Tá? Não existe isso, né, em literatura. Então, 1881 ele é o ano inaugural, vamos dizer assim, do realismo no Brasil. Né? Claro, foi um ano muito fértil para a literatura brasileira, né, com a publicação aí de dois grandes romances, eu diria, fundamentais, que vão modificar o curso das nossas letras, né, da nossa literatura, que é O Mulato, de Aloysio de Azevedo, né, considerado aí o primeiro romance naturalista, apesar de o Cortiço, né, do Aloysio de Azevedo ser o mais conhecido, mas a crítica literária considera o Mulato como o primeiro romance naturalista, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, como o primeiro romance realista da nossa literatura. Tá? Muito bem. A divisão tradicional da história literária brasileira, ela vai considerar aí uma data final desse realismo, tá?
que seria o ano de 1893, com a publicação tanto de Missal e de Broquéis, todos dois de Cruz e Souza, né, o poeta Cruz e Souza, que é importante salientar que essas obras vão registrar aí o início do simbolismo, mas também, né, se pensar isso de uma forma muito, vamos dizer assim, en passant, tá, gente? Porque assim, eu não posso, relativa, na verdade, eu não posso datar criação literária. Eu tenho um marco de datas, mas eu não posso dizer que esse marco de datas ele extingue qualquer outra movimentação, qualquer outra manifestação literária, em detrimento de uma que está chegando, ok? Muito bem. Sobre isso, né, sobre essa questão das datas e tudo, eu posso dizer que é importante a gente salientar que essas obras elas vão registrar aí o início do simbolismo, mas não o término do realismo e de suas manifestações na prosa, né? Os romances realistas e os romances naturalistas eles irão continuar, tá? E na poesia o parnasianismo continuará a dar vez e voz às ideias realistas, tá? E naturalistas. Basta lembrar que a gente tem Dom Casmurro, né, de Machado de Assis, que vai ser escrito em 1900. Né? Esaú e Jacó, também do Machado, 1904. São todas obras realistas. Né? Olavo Bilac, ele vai ser eleito aí o príncipe dos poetas em 1907, né, com o parnasianismo. E a Academia Brasileira de Letras, que vai ser o templo do realismo, né? A gente viu na aula passada, Machado de Assis foi o criador, junto com outros teóricos, o criador da Academia Brasileira de Letras e o seu primeiro diretor, né? Vai ser fundado, presidente, vai ser fundado em 1897. Então, na realidade, o que nós temos aí, esses últimos 20 anos do século XIX e os primeiros 20 anos do século XX, nós vamos ter três manifestações literárias ou manifestações estéticas, vamos dizer assim, que vão se desenvolver concomitantemente, paralelamente, né? Então eu tenho o realismo e as suas manifestações, o simbolismo e as suas manifestações e já um pré-modernismo, tá? Até mais ou menos 1922 com a Semana de Arte Moderna, tá? Então essa é mais ou menos uma perspectiva aí do realismo, naturalismo no final do século XIX e início do século XX. E aí eu peguei esse trecho que eu acho muito interessante, eu queria ler com vocês, que é um trecho que fala sobre a sociedade brasileira às vésperas da República, para vocês entenderem como é que estava o pensamento dessa sociedade, né, e os seus comportamentos, porque era isso que o realismo e o naturalismo davam voz, né? Era a radiografia dessa sociedade. E esse trecho ele foi escrito por Cruz e Costa num livro chamado Pequena História da República, tá? Que está na Civilização Brasileira, na editora Civilização Brasileira, e foi publicado em 1968. Aí eu vou ler com vocês, peço que acompanhem a leitura. E vai dizer o seguinte, abre aspas, no quadro da sociedade brasileira da segunda metade do século XIX, XIX, é possível perceber também a existência de uma incipiente classe média, composta de elementos ligados à atividade comercial, ao que se chamaria de alto comércio, aquele que se ligava à exportação e à importação, gravitando na órbita da classe senhorial, e o comércio tout court, ligado às limitadas transações de um pequeno mercado interno. A expressão tout court quer dizer assim mesmo, vamos dizer, me falta a palavra, mas é como se fosse, não é de fato. Ai, alguém me ajuda. Agora perdi a palavra, mas é, é como se fosse realmente algo de fato, algo muito próximo, algo aproximado, de forma muito próxima. Né? Vamos pesquisar aqui, que a gente é pesquisador, a gente tem o Google para isso.
simplesmente algo, e o comércio simples, o comércio de fato, né? Ligado aí às limitadas transações que existia no Brasil num pequeno comércio interno. Tá? Muito bem. Além desta classe comercial, contava-se o funcionalismo, né, o funcionalismo público, o numeroso funcionalismo que deriva da amplidão do aparelho do Estado e de características normais à estrutura econômica brasileira em que o Estado se apresenta, como o empregador por excelência. Né? Então, nós tínhamos aí uma sociedade que vivia da existência de um comércio incipiente ainda, que era a classe média, e tínhamos o funcionalismo público, né? Aparelhado pelo Estado, certo? Muito bem. Que tinha essas características normais à estrutura econômica brasileira, em que o Estado vai se apresentar como esse empregador por excelência. A válvula propicia a compensação das limitações de um mercado de trabalho onerado pelo escravismo. Né? A gente ainda tem aí a escravidão como mão de obra, né? A escravidão negra como mão de obra. Tá? Os elementos das profissões liberais, como dentistas da época, médicos, advogados, em grande parte oriundos da classe comercial e do funcionalismo. Tá? Os militares, então eu estou falando aqui de estratos da sociedade funcional brasileira. Né? Os militares, o funcionalismo público, a classe comercial. Quase todos muito moços que ingressavam na carreira das armas para conseguir instrução que as condições de vida lhe negavam. Então, assim, entrar para a polícia, entrar para a carreira militar, significava também poder conseguir estudar, tá? Porque não se tinha ainda grandes escolas, né? Não se tinha ainda a questão da educação, da instrução era muito precária no país. Tá? Muito bem. Os intelectuais, muitos deles formados por fora do país, né? Então eles eram filhos da sociedade abastada, né? Que iam estudar principalmente na corte, né? Em Portugal, alguns na França, e voltavam para o país. Tá? Então esses eram os intelectuais, quase todos funcionários, né? Como o grande romancista Machado de Assis é funcionário do Estado. Tá? Os sacerdotes, também boa parte oriunda, como os militares, de família pobre, que procuravam os seminários para obterem instrução que sua família não podia lhe dar. Né? Os pequenos produtores agrícolas e, enfim, os trabalhadores, na sua maioria, escravos. Tá? Os trabalhadores livres e os representantes, ainda poucos, das primeiras levas de imigrantes, encontra-se constituída e apta para candidatar-se a um poder que já oscilava nas mãos trêmulas da aristocracia açucareira e que assentava o seu poder na agricultura do norte do país. Essa burguesia toda não era capaz, no entanto, de alterar a sociedade. A classe média, que se incorporavam empregados e funcionários, portanto, vai cristalizar-se em torno de uma força nova. Qual era essa força? O Exército Nacional. Não se tem dado, escrevia Santiago Dantas, o relevo devido a este fato capital da nossa história, a identificação do exército com a classe média. Tá? Bom, então esse daqui era o extrato social que se apresentava à sociedade brasileira nas vésperas da proclamação da República. Agora, adentrando as características específicas do realismo e do naturalismo, a gente vai ter a seguinte questão, né? Elas estão, todas as características do realismo e naturalismo, elas vão estar intimamente ligadas a esse momento histórico que se estava vivendo a sociedade da época, em que se insere esse movimento literário, refletindo, então, dessa forma, a postura do positivismo, a postura do socialismo e do evolucionismo, tá? Com todas as suas variantes. Assim é que o objetivismo aparece como a negação do subjetivismo romântico. Então, se no romantismo nós tínhamos o subjetivismo, né, o sentimentalismo,
No realismo, naturalismo, a gente vai ter uma linguagem objetiva, umas imagens objetivas, formas objetivas de manifestações literárias. Tá? Isso nos mostra o homem também voltado para aquilo que está diante e fora dele, e não mais para o eu. Tá? Então, o homem ele vai estar voltado agora para o não eu, certo? O personalismo, oriundo do romantismo, ele vai ceder terreno e quem vai ganhar voz agora é o universalismo, né? Então eu não tenho mais somente algo pessoal, eu tenho agora algo genérico, eu tenho algo universal sendo mostrado pela literatura, tá? Pelas artes de uma forma geral. O materialismo vai levar à negação desse sentimentalismo e da metafísica, né? Da especulação da vida. Né? E o nacionalismo, que foi construído aí no passado histórico do romantismo, né, vai ser deixado de lado. Por quê? Porque o realismo ele só se preocupa com o quê? Com o presente, com o contemporâneo. Tá? Ele não vai se preocupar com o passado histórico e muito menos com o futuro. O realismo e o naturalismo eles estão preocupados com o extrato da sociedade, o comportamento da sociedade e com as formas de vida e formas econômicas do presente e do contemporâneo, certo? Tudo isso influenciado por Hippolyte Taine e sua filosofia da arte, os autores realistas eles vão ser adeptos do quê? Determinismo, ou seja, segundo o qual a obra de arte ela seria determinada ou será determinada por três principais fatores. Quais são? O meio, o momento e a raça ligada aí a essa questão da hereditariedade, certo? No século XIX, o avanço das ciências vai influenciar de forma preponderante os autores dessa nova estética, principalmente os naturalistas, né? Razão porque se fala em cientificismo nas obras literárias desse período. Tá? Ideologicamente, os autores do período realista e naturalista, eles vão ser o quê? Antimonárquicos. Eles vão defender o ideal republicano. Eles querem tirar a monarquia do poder. Tá? Vão assumir uma defesa clara desse ideal republicano e isso tudo pode ser observado em vários romances, como O Mulato e O Cortiço, ambos de Aloysio de Azevedo e O Ateneu de Raul Pompeia. Também esses autores e essa massa pensante, né, esses intelectuais, eles vão negar o quê? A burguesia, né, a partir da célula-mãe da burguesia, da sociedade. Quem é a célula-mãe da sociedade? A família. Tá? Então, se no romantismo eu tenho um apogeu da burguesia, né, dentro das produções literárias, no realismo naturalismo eu vou ter o apogeu de quem? Do assalariado, do operário, das classes menos abastadas. Tá? Muito bem. Então, isso tudo se dá pela presença constante dos triângulos amorosos. A gente vai conseguir perceber, né, dentro das obras literárias, essa presença do triângulo amoroso formado pelo marido traído, pela mulher e adúltera e pelo amante, certo? Que vai ser sempre o quê? O amigo da casa. O amante ele vai estar ali circulando como o amigo da casa. Machado de Assis, ele é brilhante em descrever essa sociedade que nega a burguesia e por isso vai criticar essa família perfeita, né, da sociedade da época, mostrando de fato o que realmente acontecia, né? Porque, como sabemos, a literatura, e como todas as artes, elas não criam nada no sentido fantasioso, mentiroso. Ela retrata, né, uma sociedade, principalmente aí se tratando de realismo e naturalismo. Então, esse triângulo amoroso, ele era algo comum na sociedade da época. Né? O marido traído, a mulher adúltera e o amante, que era o amigo da casa. Alguns exemplos de Machado de Assis apenas. Nós temos em Dom Casmurro, nós temos Bentinho, Capitu e Escobar. Né? Temos Lobo Neves, Virgília e Brás Cubas em
Memórias Póstumas de Brás Cubas, e temos Cristiano Palha, Sofia Palha e Rubião, né, também no romance realista de Machado de Assis. Tá? Outra coisa que esses escritores vão ser é anticlericais, ou seja, eles negam completamente a igreja, tá? Destacando-se em suas obras os padres corruptos e a hipocrisia das velhas beatas, né? Nesse particular, vai merecer destaque aí o romance O Mulato, de Aloysio de Azevedo, no qual, em meio a toda essa sociedade conservadora e preconceituosa de São Luís do Maranhão, onde se passava a história, vai mover-se com desenvoltura diabólica a figura do padre, que é o padre Diogo, né, o grande vilão da história de um mulato, que tem sobre suas costas o peso de duas mortes. Tá? Então, o realismo, como sabemos, já vimos, já vai ser a denominação genérica aí da escola literária, né? Dessa escola literária, mas nela vão se destacar aí, podemos perceber, três tendências de estilos, de estéticas diferentes, tá? Que são o romance realista, o romance naturalista e a poesia parnasiana. Tá? E aí eu coloquei essa tirinha para mostrar a vocês a crítica à sociedade, principalmente à célula mãe da sociedade, que é a família, né? E aí está aqui, a família é a base da sociedade. Aí, a qual? A qual família? A minha não tem culpa de nada, né? Então, na verdade, é uma crítica aí de ser esse esteio da sociedade brasileira, tá? E o que seria, gente, o romance realista? Né? O romance realista ele foi cultivado no Brasil por Machado de Assis. Ele vai ser uma narrativa bem preocupada com essa questão da análise psicológica, né? Da alma daquelas personagens, tá? E vai fazer uma crítica severa à sociedade a partir do comportamento de determinadas personagens. Né? É interessante a gente perceber, constatar que os 5 romances da fase realista de Machado de Assis vão apresentar os nomes próprios, né, em seus títulos, tá? Brás Cubas, Quincas Borbas, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Aires, né, do Memorial de Aires, tá? Revelando essa, então, preocupação com o indivíduo. Lembram quando eu falei de Machado de Assis, né? Machado de Assis ele tem essa preocupação grande com esse humano, esse homem da época, e como esse homem dialoga com a realidade e com os outros ao seu redor. Né? Como é que essa realidade afeta esse homem? Então, Machado ele não faz uma descrição realista no sentido de dar voz e foco para o cenário, para a ambientação, mas a estética realista de Machado está no foco em como esse indivíduo, esse sujeito, né, essa personagem se comporta, né, frente à realidade que está sendo mostrada para ele. Tá? E, por outro lado, o romance realista ele vai analisar uma sociedade por cima, ou seja, todos os personagens eles vão ser o quê? Capitalistas, vão pertencer à classe dominante, né? Logo, o romance realista ele vai ser um romance documental. Tá? Eu posso dizer que o romance realista ele é um romance documental, um retrato de uma época. Né? Quando eu digo de analisar a sociedade por cima, não é analisar de uma forma sem profundidade, não é isso. Mas é de fazer uma radiografia realmente dessa sociedade. Tá? Uma outra vertente dessa estética é o romance naturalista, que no Brasil ele vai ser cultivado primordialmente por Aloysio de Azevedo, né, e por Júlio Ribeiro, e temos o caso aí do Raul Pompeia com o romance Ateneu, que ora vai apresentar características naturalistas e ora características realistas e também impressionistas. Tá?
A narrativa naturalista, ela é marcada totalmente pela vigorosa análise social, entretanto, a partir de grupos humanos marginalizados, então sai o foco de apenas um, né, análise psicológica de uma personagem e entra o foco para o grupo social, né, que está sendo registrado, tá? Em que vai se valorizar aí o coletivo, né? Tanto é que os títulos dos romances naturalistas eles vão apresentar essa mesma preocupação com o coletivo. Então eu tenho o mulato, né? Eu não tenho o mulato fulano de tal, eu tenho o mulato. Né? É uma característica de uma espécie. Né? Eu tenho o cortiço, eu tenho casa de pensão, o Ateneu. Né? Então, sobre o romance O Cortiço, é, é interessante pensar que existem críticos literários, estudiosos, que dizem que o personagem principal do Cortiço não era o João Romão, muito menos a Bertoleza e muito menos a Rita Baiana, tá? Mas que, na verdade, era o Cortiço. A própria edificação com as suas personalidades, os seus personagens, o extrato social que vivia ali dentro. Tá? O naturalismo, por outro lado, ele vai apresentar, então, romances que a gente pode chamar de romances experimentais. Isso muito tem a ver com a influência de Darwin, né, que vai sentir né, essa influência na máxima naturalista, que vai enfatizar a natureza do homem enquanto animal. Tá? Então, antes de usar a razão, o homem ele se deixa levar pelos seus instintos naturais. Então, temas com relação às taras patológicas, né? O sexo, é, 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 vamos dizer assim, as taras escatológicas, né? A questão da defecação, a relação que o homem tem com os excrementos, tá? Isso vai estar muito presente nesses romances naturalistas, né? A constante repressão ela vai levar, então, né, isso, o entendimento né, dessa ideologia naturalista, ela dizia isso, que a constante repressão desse ser humano, ele leva ao quê? Às taras patológicas. Se aquilo é tabu e, por conta de ser tabu, eu preciso ser reprimido, o homem, então, ele vai se deixar levar pelo que é de mais natural dele, que é o seu instinto. Tá? E isso vai se cristalizar nas taras patológicas que são retratadas nos romances naturalistas. Né? Em consequência, os romances, eles que vão ser chamados de romances pornográficos de forma errônea, na verdade, eles são romances muito mais ousados, porque eles vão apresentar descrições assim minuciosas, né, às vezes de atos sexuais e tocando inclusive em temas muito proibidos para a sociedade da época. Lembrem-se, se já é proibido agora, né, não é que é proibido, mas já é um tabu agora, a gente está falando de quê? De final de século XIX, né, de uma sociedade completamente atrasada ideologicamente. Né? Então, quais eram os assuntos, por exemplo, atos sexuais, em temas proibidos como o homossexualismo, né? Tanto o masculino, como é o caso de O Ateneu, quanto o feminino, como é o caso de O Cortiço. Tá? Então, assim, é importante a gente levar em conta, gente, que existem vários pontos tá, de convergência, vamos dizer assim, ou coincidência, entre o romance realista e o romance naturalista. Ok. Entretanto, a gente pode dizer que ambos, tanto o romance naturalista quanto o romance realista, eles partem de um mesmo ponto, tá? De um ponto X, e vão chegar a um outro mesmo ponto, que é o ponto Y. Então, eles partem de um ponto para chegar no outro ponto. Os dois, dos mesmos pontos. Porém, o caminho que eles percorrem da origem até a finalização, eles são caminhos diversos. Né?
O romance realista ele trata de uma forma e o romance naturalista trata de outra forma, né? Tanto um como o outro, eles vão atacar a monarquia, eles vão criticar o clero e toda a sociedade burguesa da época, né? A gente pode até, por exemplo, em Ateneu, né, por exemplo, encontrar o mesmo autor, desculpa, o mesmo autor, ou num mesmo autor, posturas muito realistas convivendo com posturas muito naturalistas, como é o caso do Ateneu, que apresenta ora características naturalistas e ora características realistas, certo? E eu posso dizer que o romance realista, ele é um romance da alma humana, de tentar entender, mas não mais pelo viés do sentimentalismo, o que se passa dentro daquele homem, daquela sociedade, no seu interior mesmo, como ele se comporta, né? E, mas sem vamos dizer assim, criar nenhuma tese com relação àquilo. Pelo contrário, né? Tanto que a gente percebe nos romances de Machado de Assis que os romances de Machado de Assis, eles na verdade, eles retratam essa realidade, né? Mas eles, eles não criam nenhuma tese. Não existe algo de concreto. Pelo contrário, o Machado ele sempre joga com a nossa criatividade, com a nossa imaginação, sempre deixando algo em fresta, sempre deixando algo para ser completado pelo próprio leitor, né? Então ele não cria tese. Já o romance naturalista, ele é um romance de tese. Ele está dizendo ali que o cortiço é feito de pessoas de baixo escalão, né? Porque são os piores estratos, a escória da sociedade. Tá? E que é o meio, né, que vai determinar o comportamento humano. Né? Então, se a pessoa, se a mulher, aquela personagem, ela vive num meio completamente sujeito a maus tratos, a violência, a, a falta de direitos básicos do ser humano, essa pessoa, esse ser humano, vai ser corrompido por esse meio, né? Então, isso é uma tese que mostra os romances naturalistas, ok? E a poesia parnasianista, que é um conteúdo já para ser visto na aula que vem, vai ser uma poesia aí preocupada com a mesma questão, uma manifestação literária preocupada com a objetividade, com o retrato da realidade, né? Mas agora na forma de poesia e não mais de prosa. Né? Então a gente diz que a arte parnasiana, né, é aquela arte pela arte apenas, né? É o retrato da arte sem nenhuma função. A arte que é arte porque tem que ser arte, né? Então a gente vai ter aí os sonetos alexandrinos perfeitos sendo usados pelo Olavo Bilac, pelo Raimundo Correia e pelo Alberto de Oliveira, que vão formar na literatura brasileira o que a gente chama de trindade parnasiana, mas que vai ser um assunto visto apenas na semana que vem. Tá? Muito bem. Eu agora quero entrar com vocês agora um pouquinho sobre o texto que eu deixei para vocês, tá? Lá na plataforma, que é falando sobre o naturalismo, né? E Aloysio de Azevedo. Tá? Como a gente já viu um pouco algumas Aloysio de Azevedo, o naturalismo no Brasil e o cortiço. Como a gente já viu aqui algumas informações sobre o realismo e o naturalismo,
eu apenas vou tratar com vocês de algo mais específico do. ah, Deixa eu só colocar aqui, só um momentinho. Algo mais específico do naturalismo, tá? Só um momentinho, que eu já vou aceitar quem tá entrando, tentando entrar. Deixa eu só colocar na página para que a gente possa iniciar aqui nosso compartilhamento. Então vamos lá. Essa aqui foi um dos textos, né? Eu coloquei 2 textos para vocês, mas esse aqui foi um texto falando especificamente do naturalismo, tá? E nós vamos ver algumas características desse naturalismo aqui com esse texto, tá? Então, como a gente já sabe, né, o século XIX, marcado aí profundamente, né, pela Revolução Industrial, e é a crescente urbanização dessa sociedade, tá? É um século que vai assistir ao surgimento das maravilhas técnicas. Então, a gente tem aí, né, lembra que eu falei para vocês, a questão da eletricidade, a questão da história do aço como matéria-prima, né, e as grandes invenções do século, que são as maravilhas técnicas como a fotografia e o cinema. Tá? Então, é uma invenção, a fotografia foi uma invenção patenteada em 1839, né? E em 1895, os irmãos Lumière, no Grand Café de Paris, vão tornar pública a primeira sessão de cinema, que nada mais do que eles registraram um trem numa estação de trem. Eles filmaram um trem chegando na estação de trem. E dizem, né, os críticos dizem, na época, os estudiosos e pesquisadores dessa questão, dizem que quando as pessoas estavam no cinema, né, e assistiram o trem chegando na tela gigantesca do cinema, elas correram, porque elas achavam que o trem ia atropelá-las. Né? A primeira experiência, né, com uma imagem se mexendo, né? Então tudo muito novo para aquelas pessoas, tá? Então imaginem se quões grandes foram todas essas maravilhas tecnológicas descobertas que a ciência trouxe para esse homem, né? Do final do século XIX, tá? Toda a vida social, portanto, vai ganhar novas cores, né? Tudo vai se tornar mais agitado. As cidades, as grandes cidades, e no caso do Brasil, Rio de Janeiro e Recife, né? E Salvador vão estar, mas principalmente o Rio de Janeiro, vão estar em efervescência. Então a gente tem aí efervescência social, cultural, né? Política. Então a gente tem espetáculos oriundos de vários locais do Brasil e da Europa, tá? Mercadorias vindas também, principalmente da Europa, né? E formas de entretenimento. Tá? Então, se a gente se depara aí com algumas leituras do romance de Machado de Assis, a gente vai notar a importância dessa Rua do Ouvidor, que é no centro do Rio de Janeiro, que até hoje ainda, quem teve oportunidade de ir ao Rio, ou quem ainda não teve, se tiver oportunidade de ir ao Rio, vá à Rua do Ouvidor, porque você vai presenciar ainda algumas casas que até hoje existem, né, que é o centro das classes mais abastadas, das lojas, do comércio, dos cafés, né, e todas essas novidades que chegam da França. Tá? Mas talvez aí o grande símbolo do século XIX seja mesmo o trem de ferro. Foi por isso, a locomotiva a vapor, por isso que os irmãos Lumière, né, para fazer da sua arte experiência, filmaram aí uma locomotiva a vapor vindo em direção à estação de trem. Tá? É uma invenção técnica que vai simbolizar, né, como nenhuma outra, essa questão do progresso e da velocidade. Né? Progresso, veloz, locomoção, que vão ser as marcas
desse tempo do final do século XIX, início do século XX, no mundo ocidental. Tá? Quem já leu ou um dia tem vontade de ler A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, esse título e essa narrativa, ela só é possível por conta, né, da famosa locomotiva a vapor. Né? Então, a viagem ela só se dá, né, Volta ao Mundo em 80 dias, por conta da locomotiva a vapor. Mas o mundo, prestem atenção, também naquela época era muito menor do que o mundo de hoje. Né? Não se tinha tanta continente habitado, né? Então era um pouquinho menor. Muito bem. Então, se por um lado, né, como a gente já viu, a Revolução Industrial ela vai lançar toda essa nova tecnologia, esse pensamento científico, né, essa grande descoberta da ciência e descoberta de produtos, né, matérias-primas, produtos para facilitar, a tecnologia para facilitar a vida da sociedade da época, ela também vai trazer vai fazer um grande mal para a sociedade, que é a exploração brutal dessa mão de obra proletária, né? Que até então não tinha direito trabalhista nenhum. Então ela trabalhava de forma escrava, ela ganhava um salário, muitas vezes tinha que gastar esse salário comprando mantimentos, e esses mantimentos eram também do dono da fábrica, então continuava a mesma coisa, né? Foi a época da criação das vilas operárias, tanto na Europa quanto no Brasil. Né? Então você tinha assim milhões de casinhas operárias que eram casinhas em que os operários, os imigrantes, né, que trabalhavam na fábrica traziam as suas famílias para morar. Né? Então a gente criava assim essas vilas. Né? Aqui no Brasil, o bairro do Brás, em São Paulo, é um exemplo dessa vila operária, né? Dessas criações de vilas operárias onde se tinham as grandes indústrias, né? Aqui no Brasil. Tá? Muito bem, então essa grande massa ela vai ser explorada nas fábricas europeias e também nas brasileiras. E vai se constituir como um grande interesse, um assunto de interesse para todos os escritores da época que queriam fazer uma radiografia da sociedade. Né? O autor francês Émile Zola, né, ele vai fazer desses novos meios proletariados e semi-proletariados a sua matéria principal dos romances. Né? O Émile Zola ele trabalha principalmente com as características mais naturalistas da época. Né? Ele faz quase que uma experiência científica com a literatura. Tá? Então, vai tratar desses assuntos com uma objetividade bem científica, tentando explicá-los e analisá-los de maneira mais objetiva possível e utilizando características do pensamento determinista e positivista e evolucionista para tratar das suas personagens. Tá? Então, a regra desse romance naturalista vão ser estabelecidas por Zola no seu primeiro livro, que é o Romance Experimental. Né? O nome já está dizendo, um romance experimental, que foi publicado em 1880. Né? O escritor ele vai defender que o romance ele teria que ser como se fosse uma experiência de laboratório, onde se coloca em um determinado ambiente um certo número de personagens, né, de determinadas características, para verificar o que acontece com elas. Imagina, por meio da literatura, eu crio, né, ficciono aqui na minha cabeça personagens completamente com características específicas, né, principalmente oriundos das classes exploradas, das classes baixas, o proletário, né, e vou fazendo ali a dança das cadeiras, criando, por meio da linguagem, uma narrativa que vai mostrar essa experiência científica por meio da linguagem. Tá? Então, levando-se em conta o quê? Determinações biológicas das personagens, como o sexo e a raça, e as ações do clima sobre elas. Né? Logo, o romance, conforme entendido por Zola, ele deve seguir essas verdades estabelecidas pela ciência e vai caber ao escritor apoiar-se nessas verdades para descobrir as motivações
de cada uma das personagens. O que é muito interessante é que quando isso chega ao Brasil, né, que teve, né, todo esse naturalismo francês de Zola, que quando chegou ao Brasil teve uma grande repercussão, né, por conta das maneiras e dos graus diversos, né, que Zola tratava das suas narrativas. Então, escritores como Aloysio de Azevedo, Adolfo Camilha e Júlio Ribeiro, eles vão ser muito influenciados pelo romance naturalista de Zola. Quando chega no Brasil, encontra um grande problema, né? Quando essas características vão ser transplantadas para cá. Por quê? Porque no Brasil a gente tem, né, na interpretação dessa matéria vertente brasileira, desse extrato da sociedade e também do clima, né, a ciência da época vai postular que a verdade era a superioridade racial dos brancos sobre os negros, né? Poxa vida, no Brasil eu tenho o quê? Uma mestiçagem enorme, né? Eu tenho o europeu que chegou aqui, que encontrou os povos originários e encontrou e trouxe da África os negros. Então eu tenho uma mistura de raça, né? Eu não tenho a superioridade racial dos brancos, né? A raça ariana, como se queria aí os alemães, né? Outra coisa, eu tenho um clima que é clima tropical, é calor, e esse clima tropical ele é insalubre, né, para a vida em sociedade. O calor extremo ele é insalubre. Logo, essa miscigenação racial e o clima quente, eles eram vistos como o quê? Fatores de uma grande degeneração da humanidade, né? E eram verdadeiros obstáculos para o estabelecimento aí de uma civilização nos trópicos. Por quê? Porque o modelo de civilização ele vinha da onde? Da Europa. Né? Então, por isso que até na literatura fomos colonizados, né? Até e principalmente, eu diria. Porque se nós temos influência da Europa, e na Europa eu tenho predominantemente, né, uma raça branca, né, e um clima um clima ameno, um clima frio, né, e aqui no Brasil eu não tenho isso, então nós seremos vistos como inferiores. Tá? Assim, ao acatar todas essas verdades científicas, né, propostas por Zola, né, o escritor brasileiro ele vai produzir um documento literário que vai declarar, de fato, a inferioridade do Brasil, né, em face à Europa. E vão ser todas essas contradições aí vão comuns em um país como o Brasil, que em suas trocas culturais tende a adotar as ideias vindas do estrangeiro de forma passiva, sem uma crítica ao que está acontecendo, né? E é isso que o movimento mais tarde modernista chamado movimento antropófago, né, criado, idealizado, sonhado por Oswald de Andrade, vai dizer, opa, pera lá, ok, da gente ter influências da Europa, porque, né, fomos colonizados por essa civilização, mas a gente precisa trazer todas essas influências para a nossa sociedade, né? Digeri-las e transformá-las criativamente, colocando em foco a nossa cultura, a nossa sociedade, o nosso clima, as nossas especificidades enquanto sociedade, né? Esse é o movimento que o Oswald de Andrade vai chamar de, que ele escreveu até um manifesto, né? Um manifesto antropofágico, né? Que meio que inaugura a Semana de Arte Moderna em 1922. Porque até então se consumia, se trazia para cá tudo quanto era tipo de influência sem pensar na realidade nacional. Tá? Muito bem. E aí, a gente vai, depois acho que vocês leram isso aqui direitinho, vão explorar isso daí um pouquinho em cortiço. Mas e no Brasil, como foi esse naturalismo? Vamos tentar ler aqui um pouquinho para entender.
A importação, então, do romance naturalista no Brasil, ela vai se revestir de características muito específicas, né? A propósito até da denominação, né, do nome naturalismo, enquanto uma designação de uma escola literária. O escritor Paulo Franchetti, que é um pesquisador da literatura, vai escrever o seguinte, abre aspas, no último quartel, ou seja, no último quarto do século XIX, o nome geral para a produção literária que não se enquadrava nos preceitos românticos era o realismo. Ok? Só posteriormente se fixou a denominação de naturalismo para designar um tipo especial de literatura realista que tinha em Émile Zola o seu principal teórico e expoente, em função do quê? Da exacerbação das influências desses movimentos ideológicos e científicos como o positivismo, o determinismo e o evolucionismo. Tá? Então, no Brasil, o grande escritor tido como realista é Machado de Assis, a gente já viu na aula passada, né? Então, com a publicação também de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 81, e que vai marcar oficialmente essa inauguração do realismo entre nós. Né? Machado, todavia, vai transgredir, como grande autor que era, todos os preceitos restritos dessa escola realista e vai inventar uma forma da escrita digressiva, né? Que é uma escrita de divagação, né? É uma escrita que vai desviar o rumo, desviar o foco, para depois voltar. Né? Então, ela meio que desfoca o que ela está falando, e essa é uma forma estética do Machado de Assis para deixar, fazer com que o seu leitor ele questione, né, toda aquela realidade em que se está vivendo, né, e de personagens quase fantasmagóricas, como, no caso mais claro, o defunto autor que é Brás Cubas, né, que escreve a sua própria história depois de ter morto. Né? Então, isso vai nos mostrar aí que os conceitos da escola literária como romantismo, realismo e modernismo, eles vão ser sempre relativos, né? Ou seja, as obras literárias propriamente ditas, elas tendem, muitas vezes, a ultrapassar as características elencadas por cada uma delas, né? Então, os conceitos, eles são importantes, é claro, para a gente tentar, e são úteis para a gente tentar pensar a literatura de determinado período, mas a gente não deve fechar esses conceitos, né? Sendo que a nossa realidade, ela é viva, né? A nossa linguagem, ela é um acontecimento e nós, enquanto seres humanos, somos um acontecimento, tá? Então, é importante destacar, e se somos acontecimento, estamos em grande mudança o tempo inteiro, não somos estáticos, né? Muito bem, então a gente vai destacar aí, é importante destacar que o naturalismo vai ser uma vertente do realismo e que também vai se opor a essa visão romântica de mundo. Tá? Então, de fato, seguindo as lições do escritor francês Zola, os escritores naturalistas vão tentar compreender a vida e a sociedade de forma mais objetiva e científica possível, né? Como já dito antes. A ciência, em meados do século XIX, estava se afirmando, né? Afirmava aí a inferioridade racial de negros e a determinação do ambiente e do clima como os fatores decisivos na constituição de um ser humano saudável, vamos dizer assim. Né? Logo, um ambiente insalubre, né, como um cortiço, por exemplo, ou uma favela, né, segundo esse raciocínio de Zola, vai determinar comportamentos de indivíduos coletivos também insalubres e anormais. Né? Com relação ao clima, entendia-se que o clima tropical, por conta do calor excessivo, ele era prejudicial ao desenvolvimento de um homem civilizado. Né? Nesse sentido, a gente entende o que vai ocorrer uma espécie de inversão da concepção de natureza brasileira. Né? Então, se, por exemplo, no período romântico eu tenho uma exaltação à natureza, né? Exaltação sem igual àquela natureza, vide aí José de Alencar, né? No período naturalista realista, a natureza, o nosso tipo de natureza brasileira, ela é vista como um obstáculo ao progresso tanto do país quanto ao desenvolvimento de civilização do ser humano. Né? O professor aqui, Dante Moreira Leite, vai esclarecer dizendo que a natureza, até então considerada benéfica e privilegiada, né, no Brasil, claro, será agora acusada de muitos males,
né? Seja males à saúde, seja a vida psicológica do brasileiro. Um homem, até então considerado heróico, né? Ou então perfeito, como era o caso do homem romântico, será apresentado agora como ser inferior ao de outros países, sobretudo das nações industrializadas da Europa. Então, cria-se no Brasil uma espécie de ideologia do pessimismo. Tá? Por quê? Porque eu não consigo me comparar à Europa. Eu tenho um extrato social e um extrato climático completamente inferiores ao da Europa, né? Que vão causar aí grandes problemas para a experiência literária que estava sendo feita nessa época. Tá? Outras fontes de ideias importantes, como a gente já viu, vão derivar aí da obra do cientista britânico Charles Darwin, né, que vai estudar a evolução das espécies animais. Tá? Então, o estudo de Darwin é com relação às espécies animais, concluindo que ela estava atrelada à luta pela sobrevivência, tá? Vencida, então, pelas espécies mais fortes e mais capazes. Então, venceria a vida, né, sobreviveria quem fosse mais forte e mais capaz de se adaptar às modificações do meio ambiente. Essas ideias elas foram transplantadas da biologia para a vida social pelos escritores da época, né? Resultando então no quê? Numa animalização das relações sociais brasileiras. Né? Também na vida social, os mais fortes, né, iriam devorar os mais fracos e vão vencer a luta pela vida. O próprio Dante Moreira vai fazer uma observação sobre esse darwinismo social que ele chama, né? Algo que era da biologia e veio para a vida social. Ele vai dizer o seguinte: esse darwinismo social se resulta de uma evolução e de que participava juntamente com os outros animais, o homem pouco se distinguirá destes. E os processos utilizados para o estudo biológico serviriam também para o estudo psicológico e sociológico. Tá? Logo, o romance naturalista vai abordar de maneira bastante rígida e mecânica os efeitos que o meio, o clima, a raça e o sexo vão produzir sobre a saúde e a vida mental e o comportamento dos indivíduos. Né? Então, vai ser uma experiência literária de laboratórios, como a gente já ficou sabendo. Né? Por exemplo, vivem e agem pessoas, né, que moram em um cortiço carioca sob forte calor tropical. Como é que vive? Então, a experiência de Aloysio de Azevedo com o cortiço foi: se eu colocar dentro de um cortiço, no centro da cidade do Rio de Janeiro, pessoas de vários estratos sociais, num forte calor carioca, como é que como é que eles vão se relacionar? Tanto uns com os outros quanto com o meio. Né? E isso é uma das grandes experiências literárias de Aloysio de Azevedo. Tá? O crítico Silvio Romero, né, oriundo aí da escola de Recife, né, ele vai dizer que um dos maiores críticos, né, do Brasil, do século XIX, ele vai dizer na sua História da Literatura Brasileira, que foi publicada em 5 volumes, ele vai falar de que no Brasil estavam sendo criadas novas ideias, né, a partir de toda essa revolução industrial e ideológica que estava acontecendo na França, na Europa. Tá? E ele vai dizer o seguinte: na política é um mundo inteiro que vacila. Nas regiões do pensamento teórico, o travamento da peleja foi ainda mais formidável, porque o atraso era horroroso. Um bando de ideias novas esvoaçou sobre nós de todos os pontos: positivismo, evolucionismo, darwinismo, crítica religiosa, naturalismo, cientificismo, na poesia e no romance. Tá? Ele vai dizer que isso foi aterrorizante para o Brasil, porque se trouxeram ideias, se importaram ideias novas da Europa de forma acrítica, ou seja, sem se refletir, né, sobre o que eram essas ideias novas e como elas podiam
dialogar com a realidade brasileira. Essas ideias novas a que Silvio Romero se refere são ideias importadas dos centros europeus de prestígio, como França, Inglaterra e Alemanha em geral, e são extraídas do trabalho de autores chamados de evolucionistas, isto é, que aceitam uma evolução linear da história humana, cujo ponto final seria sempre a sociedade europeia do século XIX, o que para a gente era impossível de se ter. Né? Pelo menos a partir de Darwin, pensa-se que essa evolução vai resultar da luta pela vida, né? Em que os mais fortes irão vencer os mais fracos, transmitindo aí aos seus descendentes essa maior adaptabilidade ao ambiente. Então, a importação, a crítica, né, sem uma reflexão desse bando de ideias novas por parte de vários intelectuais brasileiros, tinha como consequência imediata o surgimento de um complexo de inferioridade perante o elemento europeu. Então, nós, brasileiros, somos inferiores, né? A partir dessa perspectiva, vamos dizer assim. Já que a ciência da época propunha essa teoria racial discriminatória, abre aspas. Se o Brasil era evidentemente composto de raças inferiores, seria necessário então considerar que o Brasil, ou que o país, estaria irremediavelmente condenado a ser dominado pelas raças superiores, quais são? Os europeus. Certo? Muito bem. E aí a gente tem aí que uma atividade que depois seria interessante vocês lerem, porque tem a resposta comentada, né? Como eu falei para vocês, esse texto, esse grupo de ensaios que eu peguei foi criado, né, esse material para um curso realmente de EAD de literatura de letras, né, de letras. Então, é um material bem interessante. E aí, aqui, ele traz a resposta comentada. Por que é interessante a gente saber ler tudo isso? Porque isso também te ajuda na forma de pesquisa, como forma de pesquisa, a você criar o seu repertório de conhecimento com relação ao assunto estudado. Tá? Então, ele coloca aqui, ó, tente ao objetivo 1. O meio ambiente, o clima e a raça são fatores que determinam as relações humanas nos romances naturalistas, isso é um fato. Com relação ao naturalismo brasileiro, qual é o resultado da aplicação desses fatores na interpretação da realidade local, considerando-se o conhecimento científico da época? Aí uma das possibilidades de resposta, né? Nós temos possibilidades de resposta, porque a gente está falando de literatura. Aí temos aqui, como o clima tropical e a miscigenação de raças são vistos como fatores de degeneração humana, como verdadeiros obstáculos ao progresso e à ordem social civilizada, gera-se uma interpretação pessimista dos destinos do Brasil. Se o meio em que vivem as pessoas também é precário, como um cortiço, por exemplo, acentua-se ainda mais a visão pessimista. A influência das ideias evolucionistas no romance naturalista brasileiro produz, então, um complexo de inferioridade do elemento nacional em relação à Europa. Né? E aí vamos ter a Luísa de Azevedo, a parte biográfica do moço, e o Cortiço, que vocês irão fazer aí o dever de casa de ler essa interpretação sobre o Cortiço criada por esses autores e que é uma interpretação interessantíssima para entender como é que funciona o romance naturalista e já vai ajudar também, depois temos a conclusão, e já vai ajudar para essa feitura da atividade de vocês. Tá? Bom, então era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Mostrar o quanto essa manifestação literária, essas duas manifestações literárias, realismo e naturalismo, são manifestações literárias concomitantes, né? Que partem de um ponto e tentam chegar no outro ponto idênticos por vias diversas, vias diferentes. Né? O naturalismo ele é uma exacerbação científica das características realistas, né? E mas falar um pouquinho sobre esse Aloysio de Azevedo, né? Como foi que ele construiu a partir das ideias de Émile Zola as suas obras literárias, principalmente o Ateneu, desculpa, o Mulato e o Cortiço. Tá? Então, eu acho que com esse material que vocês têm, né, já dá
uma clareada para que vocês possam fazer o texto de vocês, né? Eu peço um texto dissertativo, né, um dissertativo argumentativo, né, um texto dissertativo, que é nada mais do que uma exposição de fatos, né, sobre essas duas manifestações literárias, o que elas são, né, como é que elas são vistas enquanto estéticas literárias e qual é a importância desses dois autores, tanto Machado de Assis para o realismo, quanto Aloysio de Azevedo para o naturalismo. Como é que se, a partir das características das suas produções literárias, qual foi a importância desses dois autores para essas manifestações literárias da época, né? Então, o que vocês vão escrever é isso, traçar aí um panorama desse movimento, desses dois movimentos literários oriundos, né, acontecidos no final do século XIX e reverberando até o finalzinho até o início do século XX, né, o que foram esses dois movimentos, em que eles estavam se baseando, ideologicamente, como é que eles se colocavam, né, enquanto experiência literária, enquanto manifestação literária, e a importância desses dois autores para cada um desses períodos. Ok? Dúvidas? Questionamentos? Informações? Sugestões? Principalmente para a questão da atividade? Sou todo ouvidos e para esclarecer. Professora, Oi. eu só queria saber que dia que vai ser a entrega dessa atividade. Meu amor, a entrega dessa atividade você vai combinar com o seu tutor que está corrigindo, que é o tutor à distância. Tá? É ele que corrige a atividade à distância. Tá? As atividades à distância são corrigidas pelos tutores. As provas são corrigidas por mim. Tá? Lá na Tá bom, plataforma, Esmeralda, tá até segunda-feira, às 23h59. Pronto. Tá? E aí vocês perguntam ao tutor de vocês, veja qual é o dia que eles vão aceitar essa correção, porque eles vão corrigir, vão me passar a nota. Né? E aí, então, vocês combinem isso com eles são muito tranquilos com relação a isso. Professora, lá no seu comando, a senhora não fala a questão de tamanho, de quantidade, por exemplo, uma lauda, duas laudas, Não falo porque eu queria deixar vocês bem livres, né, com relação a uma dissertação no tamanho padrão, né? Um tamanho de 30 linhas já é uma coisa bem interessante, né? Já dá para trabalhar com bastante informação e expor essas informações e argumentar essas informações. Então, acho que o mínimo de 30 linhas é tranquilo, né? Menos do que isso não é um texto dissertativo, tá, gente? Agora, também não precisa se alongar tanto, né? Eu acho que até duas laudas também é uma coisa interessante. Então, usem um pouquinho do bom senso de vocês, né? Entre uma e duas laudas é interessante, tá? Pegar ali os pontos mais principais, as partes mais importantes. Isso. Tá ok. Tá? Professora, aí eu tenho uma dúvida também a respeito da avaliação à distância, que está marcado, se não me engano, dia 13. Como que vai ficar? Tá, eu estou resolvendo isso. Essa semana agora que vai chegar, eu vou avisar vocês como é que vai ser essa questão da avaliação presencial, tá? Eu estou conversando isso com a coordenação daqui de Belém, com a Josi, com a professora Cristiane, e eu ainda essa semana dou essa informação para vocês, no máximo até quarta-feira, tá? Tá, porque geralmente nas outras disciplinas a gente sempre faz avaliação presencial primeiro, né? Só que no nosso cronograma de agora está marcado a distância, depois a presencial. Mudou o calendário. Mas eu vou me informar direitinho e eu aviso vocês. Tá bom? Alguém levantou a mão, acho que foi Carla. Será que era isso, gente? Não. Boa tarde, Brana. Isolene, 3 laudas? E 3 laudas já é quase um artigo científico, né?
Acho que pode ser, eu acho que seria muito. Para uma atividade à distância, eu acho que para a primeira atividade seria muito nesse momento. Tá? Tente fazer em 2, no máximo. Tá? Ok? Ah, sim. Mais uma coisa, gente. Então, terça-feira, a cada 15 dias eu tenho um evento, né, um compromisso acadêmico do meu pós-doutorado. Tá? Então, das 7 até as 9, é bem no horário da nossa aula. Aí eu tinha me esquecido disso. Né? E aí na terça-feira que vem eu não posso, eu vou estar com o meu supervisor de pós-doutorado minha supervisora, na verdade, em reunião de orientação, né? De conversa, que é uma supervisão, não é mais uma orientação, é uma supervisão. E aí, eu queria saber com vocês, tá? Aí vocês vão pensando tudo direitinho, se a gente pode fazer, em vez de terça e quinta, quarta e quinta, tá? A aula de vocês no mesmo horário, porque aí eu preciso tratar da poesia parnasiana, né? Simbolismo e parnasianismo, e na quinta-feira sobre o modernismo, tá? Pensem direitinho, mas aí quando for amanhã, ou então mais tarde, eu vou jogar essa informação no grupo, né? E vou fazer aquela enquete bonitinha para que todos possam votar. Aí, se não for problema para vocês, eu peço essa ajuda aí, para que eu também não falte a minha supervisão. Ok? Tudo bem? Podemos encerrar por hoje. Quarta acho que tem uma turma de reoferta. Tá, a gente vê isso direitinho no WhatsApp. Qualquer coisa, eu faço uma aula gravada, sozinha, botando aqui. Quem puder participar, participa, grava a aula e deixo lá postada na plataforma para que ninguém se saia prejudicado. E eu também não deixo de dar esse conteúdo, tá? Ok, meus amores? Então, obrigada por aceitar essa aula hoje. Desculpa, eu realmente passei muito mal na quinta-feira. E até ontem eu ainda estava me recuperando, mas já estou bem hoje. E tive um problema sério de estômago, mas já estou bem. E obrigada por aceitar a minha aulinha hoje, estarem aqui comigo. Um grande número, 23 alunos. Para mim, tá ótimo, sábado à tarde. Agora vocês estão liberados, tá? Para curtir o sábado do jeito que vocês acharem melhor. Um beijo. Curtir não, professora. Vamos Estudar. fazer sua atividade. Tá bom. Eu também. Não vou fazer a minha atividade, mas vou fazer a atividade que o meu supervisor está pedindo. Então, vida de estudante. Vocês estudam daí, eu estudo daqui. Professora, eu não sei se você é mãe, viu? Mas feliz Dia das Mães para você ou para sua mãe, para alguém por aí por perto de você. E para todas as mães aqui da nossa turma. Para todos nós, né? Eu não sou mãe de gente, eu sou mãe de pet, mas eu sou mãe. Mas eu tenho 3 sobrinhos também eu só tenho 3 sobrinhos, então para mim eles são os meus filhos postiços que eu chamo, né? E tenho a minha mãe. Então, feliz Dia das Mães para todas essas mães, né? Para nós aqui que somos mães, mães de gente, mães de pet, mães de todas as formas, né? E para toda forma de maternidade que existe nessa nossa sociedade atual, né? Um grande beijo aí para vocês e amanhã não exagerem na comida para não dar problema, hein? Tá? Que vocês sejam acariciados, quem é mãe, quem é pai, né? Sei lá, enfim, todas as formas de maternidade que sejam acariciados pelos seus filhos, tá bom? Sou a mamãe de uma porca. Olha que legal. Uma porquinha. Eu sou mãe de 3 pets, de 3 meninas. A Shanti, a Umami e a Aruna. 3 que estão lá embaixo quietinhas e deixaram eu dar aula hoje sem latir. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e a gente vai se falando. Qualquer dúvida, tá? Temos os tutores e tem a mim também, tá? Vocês podem perguntar. Eu vou estar à disposição de vocês, tá bom?
Então, vou finalizar a gravação.